Poder Judiciário de Mato Grosso inicia agora mais um programa Por Dentro da Magistratura. Trata-se de uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, a ESMAGES, que visa conhecer o juiz com serviços prestados e com experiências para compartilhar em Mato Grosso. Também participa deste programa o diretor-geral da ESMAGES, o desembargador Marcos Machado. Nossa entrevistada de hoje será a vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. Natural de Santa Vitória, Minas Gerais, a vice-presidente do Tribunal de Justiça iniciou a sua carreira na magistratura em 1985 e, como juíza, jurisdicionou nas comarcas de Nova Chavantina, Itiquira, Rondonópolis, Várzea Grande, Cuiabá. Em outubro de 2012, passou a integrar o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde já foi corregedora-geral da Justiça e onde é agora a vice-presidente. Desembargadora, seja muito bem-vinda a esta sala virtual e ao programa Por Dentro da Magistratura. Obrigada e bom dia a todos. Desembargador Marcos Machado, seja também muito bem-vindo ao nosso encontro. Bom, eu também quero agradecer, Fernanda, desembargadora Maria Aparecida, essa oportunidade, especialmente a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, por atender a nossa solicitação. É um programa que eu espero que tenha natureza permanente na escola. Vamos trazer todos os colegas que têm experiência, têm serviços relevantes prestados ao judiciário, à magistratura. E, naturalmente, vamos convidando, seja do tribunal, seja de primeiro grau, e à medida que as agendas sejam possíveis, nós desejamos que haja a participação plena, né? O maior número de colegas nessa programação, porque creio que a experiência é um indicativo de conhecimento a ser observado, a ser seguido, e, por vezes, é tão importante ou mais importante que a teoria, né? Ou o conhecimento teórico do direito. E eu já vou começando, né? Embora tenha uma linha de pesquisa aí sobre a sua atuação, a sua experiência, mas começando com um testemunho que me intriga muito, né? Eu conheço Vossa Excelência antes mesmo de ter me formado em Direito e tive o prazer e a oportunidade de atuar, seja em Itiquira, no eleitoral, quando, curiosamente, a promotora de justiça se deu por suspeita no pleito e o juiz foi afastado pelo TRE, um dos casos assim emblemáticos, né? Onde eu tive, juntamente com Vossa Excelência, na verdade, a Vossa Excelência e eu, como promotor, né, tivemos que concluir o pleito em Itiquira. E, desde então, a Vossa Excelência já residia, né, em Rondonópolis e sempre atendeu a região, sempre substituindo Pedra Preta, Guiratinga, Alto Garças, e sempre com a produtividade elevada. E o que mais me parece importante é que Vossa Excelência, com a letra de caligrafia, né, decidindo sempre à mão, né, quantas sentenças, quantos despachos, quantas decisões interlocutórias tomava a ciência com decisões manuscritas. E, quando foi promovida a Cuiabá, e também teve acesso ao tribunal, sempre manteve residência em Rondonópolis. E nunca deixou que a produtividade, o comprometimento, o resultado caísse. E isso eu, sinceramente, acho um verdadeiro fenômeno, porque Rondonópolis não é uma cidade tão próxima, a sua família sempre ficou, né, distante quando está em Cuiabá, né? E essa é a indagação que eu faço. Como organizar essa atividade de alta produção, de alto resultado, que Vossa Excelência sempre imprimiu na sua carreira, mas em especial quando mudou-se para Cuiabá, pelo menos na sua atuação funcional em Cuiabá e também no tribunal. Então, dando esse testemunho, eu gostaria de compreender que mágica é essa que a Vossa Excelência consegue compatibilizar, consegue manter, né, a sua vida familiar, a sua relação doméstica na cidade de Rondonópolis e não deixa nada a desejar em relação à sua atuação jurisdicional.
Olha, desembargador Marcos, é um prazer muito grande, né, falar com o senhor. Eu tenho a dizer o seguinte, não é mágica nenhuma. O que eu faço com muito amor. E eu tenho muito orgulho, né, de ser magistrada no estado de Mato Grosso. Eu que vim de uma família humilde, simples, e confesso que da minha família, eu fui a primeira a ter um curso superior. Então, tudo isso voltado também com os ensinamentos do meu pai, que era funcionário público estadual, tudo isso me fez ver o seguinte, que haveria necessidade de compatibilizar a minha vida profissional com a minha vida familiar para que eu pudesse realmente chegar a ter sucesso na minha carreira. Então, eu faço com muito amor, com muita dedicação, com muito orgulho, e tudo isso, às vezes até um pouco cansativo, mas me faz feliz, e eu vejo também a satisfação daqueles que são os nossos jurisdicionados. Desembargadora, a senhora iniciou sua carreira na magistratura em 1985. Quais experiências influenciaram na decisão de prestar concurso para a magistratura? Porque a gente sabe que a senhora exerceu outras profissões também, né? Como a de professora e de advogada. Na realidade, o que me fez fazer concurso para a magistratura foi justamente o exemplo de alguns desembargadores, alguns juízes, pessoas que eu convivi como advogado. Exemplo, desembargador Tadeu, o doutor Díocles, que eram todos juízes lá na região de Alto Garça e Alto Araguaia, o doutor Luiz Tarabini Machado, pai do nosso estimado desembargador Marcos Machado, uma pessoa que eu tive como exemplo. Então, foram essas pessoas, esses magistrados, esses juízes, desembargador José Ferreira Leite, a desembargadora Shelma Lombardi de Cato, a desembargadora Maria Erotides Knaip. Então, eles que foram os meus, praticamente, o que eu tomei como exemplo e que me fez repensar na minha vida, que era praticamente advogada e dona de casa, a estudar. Eu iniciei estudando para fazer concurso para o Ministério Público, nem foi para a magistratura, foi para o Ministério Público que eu tinha verdadeira admiração, né, pelos atos, pelos promotores que trabalharam conosco lá em Alto Garça, o Beni Maia. Então, alguns promotores que eu tinha assim como foco, eram pessoas amigas e pessoas que se dedicavam, né, com muita dificuldade, vindo de Cuiabá para Alto Garças. Então, eu comecei a estudar para fazer concurso para o Ministério Público. E por uma, talvez, ordem divina, eu acabei me ingressando também no concurso para a magistratura. E, por sorte, a magistratura foi antes do Ministério Público, e era sempre o contrário. Sempre o concurso para o Ministério Público era antes da magistratura, mas nessa época ocorreu da magistratura. E, graças a Deus, tive sorte, né, em ser aprovada na magistratura. Não que eu deixasse de lado o Ministério Público, mas o Ministério Público, o concurso dele foi logo imediato. Então, eu estava, assim, com 3 filhos pequenos, né? Então, já com uma certa dificuldade de me manter para fazer o outro concurso. Então, foi por essa razão. Foram pessoas que eu tenho um carinho muito grande e que me incentivaram e que me mostraram que a magistratura era o caminho certo, que eu estava bem preparada, porque eu estava estudando muito no Ministério Público. Então, foram essas pessoas que me incentivaram. Desembargadora, como era fazer justiça em um cenário como de quase 40 anos atrás, em um estado gigantesco como Mato Grosso, e a gente imagina que naquela época sem infraestrutura, né, de telecomunicações, de logística? Olha, é interessante como a gente faz uma comparação hoje,
né, com a tecnologia que nós temos, com tudo que nós temos ao nosso dispor, com o que tínhamos naquela época. Mas o que eu percebia, por exemplo, é que havia uma boa vontade muito grande, uma dedicação exclusiva à magistratura. Então, o que ocorria? Nós não tínhamos estrada, que eram todas precárias, estrada de chão, todas em situação precaríssima, atoleiro, era tudo enquanto era coisa ruim, assim, em termos de estrada, é o que nós tínhamos. A telecomunicação, e aí eu me recordo, quando eu cheguei em Alto Garça, em 1976, que vim de Uberlândia para Alto Garça, juntamente com meu esposo e meu filho mais velho, não tinha telefone. E eu tinha que sair de Alto Garças e ir até Altaraguaia, onde tinha um posto de atendimento. Ali eram filas enormes para falar. Tinha dia que eu ficava o dia inteiro em Altaraguaia para conseguir falar um oi para os meus pais, né, depois de 15, 20 dias. Então, a telecomunicação era um problema sério. Eram postos de atendimento muito precários, nós não tínhamos televisão, a luz era de motor e muitas vezes tínhamos que trabalhar à luz de vela. Então, todas essas dificuldades nós passamos, e muitos dos nossos colegas também, pelo estado de Mato Grosso. Mas o estado de Mato Grosso, as pessoas que para aqui vieram sempre tiveram uma visão de desenvolvimento. Então, não só o mato-grossense, como todos esses, né, que alguns até brincam que é pau rodado, mas íamos para cá com um objetivo maior, de desenvolver esse estado. E o estado de Mato Grosso é um estado bem situado, né, em termos geográficos, e nós temos aí o agronegócio que está dominando o país. Desembargador Marcos Machado, gostaria de fazer alguma pergunta para a nossa entrevistada? Obrigado. Eu quero apenas também dar esse testemunho que como se mudou, né? Não só por força da tecnologia, das mudanças que foram exigidas do próprio judiciário pela sociedade, pela criação do CNJ, mas os hábitos, né? Os hábitos, a cultura e o pensamento do juiz. Nós tínhamos, na verdade, um alinhamento na magistratura e também no Ministério Público de vocacionados. E a procura do concurso público ou do emprego estável, ela trouxe uma série de pessoas preparadas, mas sem vocação, sem nenhuma identificação com a finalidade da atuação da magistratura. Nós temos grandes prestadores de serviço. Tá? Isso, quando falo, me refiro ao serviço público nacional, não estou restringindo a Mato Grosso. Mato Grosso ganhou, obviamente, uma procura muito grande, porque sempre, depois de 1982, sempre teve bons salários. Até 92 não era. Não tinha atrativo algum, pelo contrário. Um juiz ganhava menos que um gerente do Banco do Brasil. Mas depois de 92, realmente houve uma mudança, um equilíbrio, e aí sim uma valorização. Nós tivemos aí procura do Brasil todo. E muitos que vieram de fora já se identificaram com Mato Grosso, como eu também, que sou paulista, mas me considero mato-grossense hoje. Mas muita gente sem identificação com o Estado, que ainda continua com o pensamento na sua origem, quando pode, sai do Estado, não tem nenhuma relação, né, que o envolva, né? Então, realmente é um grande desafio. Mas, desembargadora Maria Aparecida, a minha segunda pergunta, ela envolve também a sua atuação, a sua experiência como diretora do foro, diante de vários juízes, homens. Né? É muito interessante isso,
em 1995, 96 em diante, a senhora diretora, e daí ficou por vários anos sendo reconduzida no ambiente masculino. Tá? Depois de Rondonópolis ainda, não era promovida a Cuiabá, juiz auxiliar da presidência. Promovida ao tribunal, como a Fernanda bem colocou, já passou pela corregedoria e está hoje na vice-presidência. Eu sempre tive ainda tenho, vou completar 10 anos, dia 2 de maio, no tribunal, uma dificuldade de relacionamento, porque no Ministério Público nós não tínhamos diferença em termos administrativos para tratar de assuntos com o corregedor, ou então procurador-geral, que deram sempre uma ambiência, né, de muito acesso, de muita espontaneidade, de pegar o telefone e resolver por telefone, tá? Sem dificuldade nenhuma. Eu me lembro que até mesmo o doutor Ulisses Ribeiro, que era mais carrancudo, uma pessoa tida, digamos, como de pavio curto, sem muita conversação, ele resolvia as coisas com o promotor em tempo de designação, quem vai fazer esse júri, quem vai cobrir férias, sempre por telefone. E reclamava, às vezes, olha, estamos aqui recebendo uma reclamação da demora da manifestação ou de um fato que precisa de ajuização, sempre por telefone. Isso sempre foi entendido com naturalidade. E, ao contrário, eu já vi situações que juízes não gostaram de uma ligação, acharam que não deveria ser dessa forma, criaram uma distância, né? Um formalismo excessivo, um rigor procedimental que, na verdade, quebra, a meu ver, uma relação entre colegas, ainda que esteja no nível superior, no segundo grau, no nível acima, administrativo ou jurisdicional, e também com a atuação censória, que é o da corregedoria. Mas quando se liga para buscar uma solução, para buscar um encaminhamento, eu entendo como até um ato de recomendação, um ato de orientação, mas não é isso que eu testemunhei em algumas situações, até de juízes que gravaram o corregedor, né? Como se estivesse temendo algo, como se sentisse ameaçado. E com essa experiência, que a senhora já esteve dos dois lados, ou seja, já esteve em primeiro grau e exercendo justamente funções de administração e de auxílio à presidência. Depois, como corregedor, agora vice, também atuando como juíza convocada no tribunal, juizados especiais. Como que a senhora vê essa relação desembargador-juiz e qual é a relação ideal entre desembargador e juiz? Quando ingressei na magistratura, eu fui designada para Nova Chavantina e no dia da minha posse, eu fui até o aeroporto receber o desembargador Flávio Bertin e o secretário de Segurança Pública, que era o Bandeira. E eu me recordo de quando cheguei, cumprimentei ambos, e juntamente com eles estava o governador nosso, Júlio José de Campos. E o Júlio, olhando para mim, perguntou para o desembargador Flávio Bertin, disse a ele: como vocês estão doidos em mandar para uma região dessa uma mulher? E o desembargador Flávio Bertin, já nos conhecendo desde Alto Garças, já nos conhecendo, já sabendo do nosso trabalho, já praticamente conhecendo a região, porque também foi juiz em Barra do Garças, e Barra do Garças era uma região que Nova Chavantina era termo daquela comarca. Ele, conhecendo toda a região, sabia até mesmo em que naquela região de Chavantina, só de delegado já haviam matado uns 3 ou 4, ele simplesmente disse: nós confiamos em quem nós estamos caminhando para cá. Quer dizer, o machismo predominava ali na região, e predominava na magistratura, predominava
em todos os setores públicos, mas eu tive a graça e a satisfação, talvez seja pelo respeito que eu tenho por cada um deles e por cada um desses colegas, de ter um apoio muito grande. Eu tive um apoio tanto do desembargador Flávio Bertin, como do desembargador Onésimo, todos os corregedores, eu tive um relacionamento muito bom, porque a região era uma região muito perigosa, além de que Chavantina encampava 5 municípios, era Nova Chavantina, Água Boa, Canarana, Ribeirão Cascalheiro e Campinápolis. Então, eram regiões bastante extensas e bastante perigosas. Então, esse relacionamento, graças a Deus, diante do respeito e do convívio até com eles, eu tive um relacionamento muito bom. Mas não por isso a gente sente e sentia na época, hoje não. Hoje eu acho que o desembargador, ele se aproxima, ele mesmo procura se aproximar do magistrado. Ele mesmo busca trazer o magistrado para dentro do próprio tribunal. Vocês mesmo podem observar os cursos que estão sendo ministrados, todos eles chamando o juiz e essa proximidade com os desembargadores. Mas naquela época havia uma certa dificuldade, até mesmo para se pedir uma licença para deslocar por necessidade, havia uma dificuldade muito grande. O medo, havia um receio de aproximação do magistrado com os desembargadores, principalmente o corregedor. Tínhamos o corregedor com uma pessoa com um cutelo na mão para cortar a nossa cabeça. Então, nós tínhamos, assim, medo do corregedor, medo que o desembargador não ficasse satisfeito com as decisões que nós prolatássemos. Então, nós tínhamos, assim, não era uma coisa assim, muito normal. A gente realmente, quando conversava com o desembargador, tinha aquele distanciamento, mas alguns deles acabavam por aproximar da gente. Hoje, não. Hoje, nós temos, eu que fui corregedora, e tive a oportunidade, e isso foi muito bom, de ir em todas as comarcas, de visitar todos os nossos colegas, e fiz esse trabalho de carro. E por que eu resolvi visitar os nossos colegas? Para que eles sentissem a força do Tribunal de Justiça, a força da Corregedoria no apoio a eles. Eles, com certeza, né, nos receberam muito bem, e ali podíamos discutir as questões dentro da própria comarca. A gente conhecer as dificuldades que os nossos colegas passam no interior. Isso é muito bom para que a gente, posteriormente, possa analisar qualquer situação que aquele colega se vê envolvido. Então, eu visitei como corregedora todos os colegas, todas as comarcas, visitei os cartórios, as unidades prisionais todas, justamente para levar esse conforto aos magistrados. E hoje, realmente, nós temos percebendo que há um relacionamento mais próximo, porque o que nós temos que saber e pensar é o seguinte, que o juiz, a justiça de primeiro grau, é muito importante, porque é dali que começa. Então, nós precisamos reconhecer o trabalho dos nossos magistrados e fazer com que ele também reconheça esse compromisso que nós temos com o nosso jurisdicionado. Desembargadora, eu vou aproveitar que a senhora falou sobre o tempo em que exerceu o cargo de corregedora e já emendar uma pergunta exatamente sobre este assunto. No biênio 2017-2018 foi quando a senhora ocupou o cargo de corregedora. Como é que foi essa experiência, esses desafios que a senhora encontrou durante a jornada?
Nós temos hoje a oportunidade até de fazer correição virtual. Nós estabelecemos, né, uma correção virtual, mas é muito técnica. Nós temos que ter esse calor humano. Nós precisamos conhecer os problemas que os nossos colegas passam no interior. Nós precisamos estar mais próximo dos nossos jurisdicionados, das pessoas. E eu tenho comigo, né, eu acho que isso é próprio meu, de gostar de estar com as pessoas. Então, a correção, as correções, elas são importantes de forma virtual. Mas se houver possibilidade de fazer uma visita, uma reunião com os colegas, sempre é bom para que a gente conheça quantas coisas nós não resolvemos. Até cadeira de roda para preso, nós conseguimos, indo fazer uma visita numa unidade prisional em que o preso ficava ali praticamente deitado, sem ter uma cadeira de roda. A cadeira que tinha para ele sentar era toda quebrada. Então, o diretor do presídio já havia solicitado, não tinha conseguido. Então, através da nossa visita, nós resolvemos na mesma hora. Medicamento, escola para os presos, muita coisa assim. Com a visita pessoal, nós conseguimos resolver melhor do que, às vezes, por telefone. E a experiência na corregedoria foi uma bênção, porque não só tive a oportunidade de conhecer toda a estrutura do Poder Judiciário, em termos de, não só de prédios, a estrutura física, como também a estrutura dos nossos magistrados, alguns com problemas de saúde, alguns com problemas psicológicos. Então, esse apoio é muito importante para o magistrado. Desembargadora, ao se candidatar a vice-presidente, a senhora optou por não concorrer futuramente à presidência do TJ, conforme as normas que regem a eleição da alta administração. O que foi determinante na escolha de não ocupar o mais alto cargo do judiciário mato-grossense, hein? Olha, eu confesso que não tenho mais condição de me candidatar à presidência, porque já assumi os 2 cargos, né, previstos no regimento interno. Mas a desembargadora Maria Helena, né, assumiu a presidência agora, e nós estamos, inclusive, num período, né, de pandemia, e nós sabemos muito bem que, para ser presidente, primeiro, nós temos que ter conhecimento do que realmente é o Poder Judiciário. Nós temos que conhecer o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Nós temos que atuar. A desembargadora Maria Helena atuou como advogada, né, conhece, teve conhecimento. O desembargador Carlos Alberto foi juiz no interior, conhece o Estado de Mato Grosso. Então, nós precisamos primeiro conhecer o que nós precisamos e qual é o poder judiciário que nós queremos, para que a gente possa estabelecer as normas, estabelecer as prioridades, estabelecer os critérios, para que a gente possa, então, fazer um bom trabalho. No meu caso, não só pelo fato de eu já ter assumido os 2 cargos de direção, mas também em função até mesmo da própria idade, né? Que provavelmente não será possível assumir a presidência. Desembargador, fique à vontade para mais alguma pergunta para a nossa entrevistada de hoje, viu? Bom, eu tenho sim. Eu só queria, desembargadora Maria Aparecida, dizer que eu sempre discordei desses engessamentos, né? Não reeleição. A Vossa Excelência sabe que deve lembrar que desde a mudança regimental em que eu entendi que nós deveríamos rever o critério de antiguidade da 5ª parte para acesso à presidência, eu já colocava a minha
incompreensão do porquê não reeleição. Justamente porque alguns colegas com experiência e serviços relevantes devidamente prestados e reconhecidos já haviam sido ou vice ou corregedor, não poderiam, então, ser presidente. Nada mais qualificado do que passar pela corregedoria, pela vice-presidência para ser presidente. E agora, também, o cabedal de conhecimento, de experiência e sensibilidade que Vossa Excelência tem lhe priva de acesso aí à presidência. Mas, por conta desse pensamento aí, justamente de abranger, de se envolver, eu queria fazer a minha terceira pergunta, ressaltando não só a fama, né, mas a identidade que Vossa Excelência tem de ser uma mãezona, né? Uma mãe verdadeiramente para os 3 marmanjos, né, para os 3 filhos, né, que ainda a senhora os trata como as suas crianças, né, mas desde Rondonópolis, por conviver, por atuar ali, os servidores sempre tiveram não só respeito, né, mas tiveram, em relação a Vossa Excelência, um carinho muito grande. Tanto é que eu era homenageado em aniversários, nas festividades. A gente, às vezes, chegava no fórum, estava acontecendo um evento ali, um congraçamento. O que está acontecendo? A desembargadora Maria Aparecida Ribeiro fazendo aniversário, ou comemorando o aniversário de alguém. Isso passou, né, por todos os locais, juizado do consumidor, jurisdição que a senhora teve aqui, em cível, em Cuiabá, em tribunal, e o seu gabinete, né, a última referência foi justamente uma perda, né, de um motorista, né, que houve um clamor, né, no seu gabinete de solidariedade e fraternidade, justamente por essa relação que a senhora estabelece, né, de envolvimento, de abraço, de uma convivência mais íntima com o servidor. Então, isso nós já reconhecemos, isso aí é uma característica. A minha pergunta é, basicamente, se essa relação, né, que eu não posso dizer que é excessiva, né, porque é uma característica, é uma forma como a senhora tem de tratar e de acolher. Mas se nessa relação, seja como diretora, seja como juíza, seja como desembargador e também como dirigente, né, seja de corregedoria, de vice, de juizado, se essa relação ela não lhe trouxe algumas frustrações por confiar, né, por querer bem, por acreditar, foi traída, foi frustrada por conta da não atingimento de uma meta ou de uma obrigação, ou mesmo de um comportamento inadequado que a surpreendeu, né? Se essa relação ela também não tem o seu viés, né, de surpresa, de rever, né, em relação a este ou aquele, como tratar, como impor a sua obrigação, impor a sua meta, que, na verdade, é uma relação contratual que todos nós temos em relação ao Estado, pelo vínculo que temos. Mas muitos, né, se desdobram positivamente, né, se realmente se envolvem, se comprometem. Eu costumo dizer para a minha equipe que eu sempre desejei ter uma equipe de ovos mexidos com bacon, né, que foi extraído do monge executivo. Ele dá o exemplo, né? Existem pessoas, né, que realmente estão na equipe, né, que contribuem, como é a galinha, botando ovo, mas outras que se envolvem, como o porco, que acaba cortando parte para ceder o bacon, né? Eu quero objetivamente saber, foi sempre positivo? A senhora manteria esse lema, essa linha, ou hoje, com a sua maturidade, a senhora coloca reservas, coloca ressalva, apontamentos nessa relação, essa relação de mãezona dos servidores? Inicialmente, eu quero te agradecer, acho que nem mereço tamanha consideração, mas o que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, que é próprio da minha pessoa, né? Segundo, que eu continuaria a dar o mesmo tratamento que sempre dei a todas as pessoas que trabalharam comigo.
Eu acho muito importante esse relacionamento. Às vezes eu posso até exagerar um pouco, mas o resultado está aí na minha própria produtividade e no respeito que as pessoas têm pelo meu trabalho. E esse trabalho não é sozinha, é trabalho de equipe. Eu tenho os assessores que, com certeza, se desdobram a partir do momento que eles sabem do meu carinho que eu tenho por eles, do meu respeito que eu tenho pelo trabalho deles. Eles, com certeza, vão me devolver com o mesmo carinho, com o mesmo respeito. Então, eu acho que é muito importante que a gente trabalhe junto com as equipes de uma forma mais carinhosa, mais próxima, porque são seres humanos, são pessoas que estão ali dedicando trabalho e muitas vezes até com dificuldade financeira, com dificuldade emocional, mas que eles encontrando alguém que os apoie, com certeza o resultado vai ser melhor. Eu continuo e continuarei sempre ser como sou. Às vezes sou até tida como brava, né? Na região de Chavantina, por exemplo, o pessoal me tem como uma pessoa brava, mas não tem nada de braveza. O problema é o seguinte, que eu exijo, né, a prestação do serviço de acordo com o que realmente nós propusemos a fazer, mas, ao mesmo tempo, eu já os trato com carinho para receber esse trabalho bem feito. Então, eu vejo e continuo vendo que decepções, eu acho que em todas as ramos de atividade nossas, às vezes a gente tem algumas decepções, mas nada que possa fazer com que eu venha mudar o meu jeito de ser. Eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas que trabalham comigo e por sorte minha, eles são mais ou menos na idade dos meus filhos. Então, da mesma forma que eu quero a educação dos meus filhos, a maneira de educá-los, eu quero que essa rapaziada, essa moçada que estão aí trabalhando junto comigo, tenha um futuro e um futuro brilhante. Então, por isso é que eu continuo e continuarei a tratá-los com esse carinho que sempre dei. Desembargadora, o Judiciário de Mato Grosso hoje é 100% digital. Utiliza mais alta tecnologia para impulsionar processos, para fazer correções online, né, como já foi dito aqui, algo que ficou ainda mais evidente durante esta pandemia, quando praticamente tudo passou a ser realizado de forma online e, diga-se de passagem, bastante eficiente, né? A senhora acredita que essas inovações vieram mesmo para ficar? Com certeza. Não vai haver muita mudança, não. A tecnologia, ela nos ajuda, né, a dar uma resposta imediata à nossa prestação jurisdicional. Embora eu penso que nós não podemos ficar exclusivamente voltada à tecnologia. Nós temos que trabalhar com a tecnologia, mas de uma forma mais humana, porque, afinal de contas, nós estamos tratando com situações de pessoas. Então, por exemplo, mas é um contrato bancário. Bem, é um contrato bancário, mas esse contrato bancário, ele mexe com a vida financeira do cidadão. E mexendo com a vida financeira, mexe com a vida emocional do cidadão. Então, nós não podemos só pensar em tecnologia. Nós temos que fazer com que tanto a tecnologia como o nosso trabalho pessoal traga um resultado positivo justamente na prestação jurisdicional. Porque, caso contrário, nós vamos trabalhar como robô. E eu acho que não é por aí. Nós temos capacidade, nós temos que fazer com que a nossa inteligência trabalhe juntamente com a capacidade intelectual e tecnológica que nós temos. Desembargadora, a luta pela erradicação da violência de gênero no Estado
faz parte de uma das bandeiras que a senhora defende, né? Assim, desde que foi criada a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica, ao ser mulher, a senhora sempre esteve na coordenação ou no apoio do órgão, ou seja, sempre envolvida de alguma forma com essa questão. Como é que a senhora analisa o progresso dessa causa ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, hein? Temos muito caminho ainda a percorrer para sermos realmente, de fato, uma sociedade em que os direitos das mulheres sejam efetivamente e integralmente respeitados? Ainda temos que fazer muita coisa. Tudo que foi feito ainda é pouco. Nós temos que fazer muita coisa, nós temos que fazer com que as ações sejam efetivas. Não basta ficar fazendo comentários, fazendo palestras. Nós temos que encontrar um mecanismo efetivo para o combate da violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós não podemos nos ater apenas a procedimentos, a medida protetiva, mais isso, mais aquilo, mas nós não temos nada ainda efetivo. Tanto é que nem a Lei Maria da Penha conseguiu diminuir o número de criminalidade de feminicídio. Ao contrário, parece que tem aumentado. Então, eu me preocupo muito em buscar um mecanismo, ações efetivas no combate à violência doméstica. Por isso, eu estou frente à coordenadoria, juntamente com a desembargadora Maria Ortiz, para que a gente possa realmente buscar elementos e buscar instrumentos, principalmente no sentido de combater essa violência que, ultimamente, está aterrorizando nós que estamos tratando no combate, como também as vítimas. Desembargadora, recentemente o Judiciário realizou uma audiência pública para reforçar o seu apoio ao combate à violência de gênero, né, a violência doméstica e familiar. Qual que é a importância de instituições se envolverem, de fato, nessa causa, hein? A Corregedoria Geral de Justiça, né, entre as suas ações agora para que realize as audiências públicas, escolheu esse tema, a violência doméstica, né, principalmente durante a pandemia. E as discussões foram ótimas, principalmente porque escolheram 3 eixos que estão justamente voltados ao combate da violência doméstica. Eu creio que só através, né, de discussões mais aprofundadas nós vamos conseguir chegar a um ponto em que possamos realmente não acabar, mas pelo menos diminuir. E eu acho que nós temos que fazer um tratamento com os homens também, não só em relação às mulheres. Nós temos que dar oportunidade ao homem para discutir o que leva à violência doméstica. Nós não podemos estar focados só na mulher, nós temos que focar no homem. O que o leva a ter essas reações violentas? Por que eles agem dessa forma? E discutir entre o homem e a mulher, porque o homem não vive sem a mulher não vive sem o homem. Então, nós temos que pensar que são 2 pessoas, né, de sexo oposto ou não, mas que têm um único objetivo. E esse objetivo deve ser analisado tanto pelo homem como pela mulher. Desembargador, mais algum questionamento? Por favor, fique à vontade. Olha, pergunta, Fernanda, teríamos aqui todo dia, com certeza, mas nós temos um tempo, né? Nós temos um tempo e nós temos que seguir. Eu queria, para fechar, desembargadora Maria Aparecida, lhe fazer uma pergunta de ordem pessoal, que, na verdade, envolve a nossa atuação no colegiado, as nossas relações. Que ainda também eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu estou já, depois dos 50, a gente vai sendo mais compreensivo, né? A história da senhora na magistratura
pode ser, a meu ver, caracterizada, identificada também pela lealdade, pela firmeza da palavra. A senhora, quando empenha uma palavra, pode chover pedra, e a senhora não recua, a não ser que seja convencida, digamos, num ambiente de maioria, de consenso, e aí a senhora, pelo bom senso que tem, anui. Nesse nosso período, porque, embora eu tenha entrado no tribunal um pouco antes, né, da senhora, embora a senhora tenha o dobro, só acho que de magistratura que eu tenho no tribunal e também de experiência, né, de experiência também, né, até porque aprendi com a senhora nos primeiros passos aí na advocacia. Acredito eu também, posso dizer que eu tenho essa característica, né, de compromisso até antecipado. Às vezes eu antecipo os compromissos e até alguns colegas se frustram. Mas você não deixou nem eu te propor, nem eu tratar contigo. Eu falei, olha, eu tenho como princípio firmar com antecedência, e aí eu estar palavrado. E a senhora, por ter essa característica de dar a palavra e receber também, às vezes, o compromisso e ter frustrado com pessoas que a senhora confia ou acredita, e essas pessoas mudam, né? Algumas são sinceras e dizem, olha, Maria Aparecida, eu mudei de opinião, eu vou rever o meu posicionamento, então eu não vou mais nessa linha. Mas a grande maioria se cala, se silencia, e na hora do voto secreto é que vem os resultados. Como a senhora lida com isso, desembargadora Maria Aparecida? Como que a senhora, como cristã, entende? Que consequência ele traz em termos de comportamento, de relacionamento? Muda o quê? Mais cuidado ou não? A vida que segue? Eu gostaria de fechar meu bloco aí com esse aconselhamento da voz da maturidade. Olha, uma das coisas que me incomoda muito é a deslealdade. Aquela pessoa que não assume o que fala e o que faz. Isso me incomoda muito. Eu acho que, por mais que doa, a verdade é sempre melhor ser ouvida do que alguma coisa de simulado. Eu detesto pessoa de simulado. Então, as pessoas que, às vezes, eu deixo de me dar bem é justamente pessoas dissimuladas. Ou elas são leais, e isso a gente paga um preço muito alto pela lealdade, pela honestidade e pela própria simplicidade, né? Porque eu sou uma pessoa que eu me vejo como uma pessoa simples, falo de forma simples, converso com muita naturalidade, de forma simples, não fico buscando respostas produzidas, respondo aquilo que realmente eu sinto e espero que a outra pessoa me responda da mesma forma. Então, o que eu vejo é justamente essa necessidade que nós temos, mesmo em termos de colegiado, de sustentar o que fala, de ser leais conosco mesmo, porque daí nós tiramos a segurança, não só jurídica, mas a segurança daquilo que nós estamos tratando. Então, nós não podemos, de manhã, pensar de um jeito, meio-dia pensar de outro, à noite estar pensando. Não, eu tenho por mim que a lealdade, a honestidade, a segurança, eu acho que faz parte do nosso caráter, faz parte da nossa vivência diária, até mesmo não só como cidadão, mas até mesmo como pessoa cristã. E principalmente eu, que sou bastante religiosa, assim, em termos de estar todo dia de manhã dando um bom dia com uma oração. Então, tudo isso faz parte da nossa vivência e do nosso dia a dia. Então, precisamos ter um pouco mais de lealdade para com nossos colegas, principalmente em se tratando de um colegiado.
mas, infelizmente, né, a gente depara com situações, e quando a gente vai, e eu sinto que Vossa Excelência também pensa da mesma forma, né, pelos seus posicionamentos, não só no pleno, no órgão especial, na própria Câmara, que Vossa Excelência pertence, mas sempre com lealdade, com firmeza. E isso é que é o mais importante para nós, é essa firmeza de pensamento, essa lealdade, essa determinação que faz, às vezes, até nos ser um pouco incompreendidos, mas que, pelo menos, a gente sente bem. Desembargadora, a senhora assumiu há pouco mais de 4 meses a vice-presidência do Tribunal de Justiça. Quais têm sido os principais desafios e que eixos têm norteado essa gestão? Ainda tem um tempinho pela frente, né? Eu peço que a senhora, então, aproveite para responder essa pergunta e já fazer as considerações finais. Olha, eu, durante essa pandemia, estou aqui em Rondonópolis, quer dizer, exercendo uma vice-presidência fora do ambiente de trabalho. Mas a minha satisfação maior é que nós temos conseguido despachar, né, porque os nossos despachos é a admissibilidade de recursos, um número muito alto, por nós estarmos nessa pandemia. Só esse mês de março nós conseguimos já despachar 1.300 recursos. Então, entra muito, mas também nós temos despachado muito. E o que nós estamos vendo na vice-presidência é a possibilidade de apreciar essa admissibilidade dos recursos e também, né, a questão do órgão especial. A gente ter a oportunidade de participar do órgão especial e estar discutindo algumas questões de ordem administrativa, né, de ordem até mesmo disciplinar. Então, na vice-presidência, embora longe, 1 ano sem ir a Cuiabá, eu estou aqui em Rondonópolis, mas estou vendo com muito entusiasmo e satisfeita com os resultados que obtivemos até agora. E eu quero agradecer, né, essa oportunidade, me desculpar, porque eu sou uma pessoa realmente que tenho por hábito responder com muita objetividade, sou muito objetiva, mas eu agradeço ao desembargador Marcos Machado a oportunidade de estar falando com vocês, falando com os nossos colegas, né, mostrando esse caminho que nós tivemos durante esses 35 anos de magistratura, e o orgulho que eu tenho de ser magistrada no estado de Mato Grosso. Bom, o nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu peço que o desembargador faça as suas considerações finais. Fique à vontade, por favor. Vou fazer um agradecimento a você, a equipe, né? E também, e especialmente, a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, porque ela conseguiu, a semelhança do desembargador José Zucchi, no programa passado, alcançar a principal finalidade do projeto Magistratura de Mato Grosso na intimidade, né? Porque a magistratura por dentro quer dizer na intimidade, com as suas respostas ou testemunhos sinceros e verdadeiros. Muito obrigado. Obrigada. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, desembargador Marcos Machado e equipe técnica, obrigada pelo apoio. Encerramos aqui mais um programa Por Dentro da Magistratura. Até o nosso próximo. Obrigada.